E aí, lindões, estamos de volta! O Rascaon está acontecendo aqui na programação da Rasco Web, na sua manhã também, né não? Como eu comentei, hoje nós temos convidado especial, como já é de praxe, né? Eu sempre tento trazer pessoas legais e que vão conversar com a gente aqui coisas que são relevantes pra gente, né? E hoje a gente está recebendo a Luísa Silver, consultora de imagens, estão de bobeira, hein? Bom dia, Luísa! Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia, sua primeira vez aqui na Rasca, né? É, primeira vez. Tá de boa? Acho que vai rolar direitinho, tá à vontade? Tô super à vontade. Não sei nem exatamente o que vamos conversar, mas estou pronta para tudo. A gente vai conversar sobre o seu trabalho, obviamente, a importância da consultoria de imagem para a vida das pessoas, como isso ajuda a potencializar os resultados dela, alcançar a sua meta e tudo mais. É porque, na verdade, é isso que a consultoria de imagem traz, né Luísa? É isso mesmo, Amaury. Eu falo que a consultoria é um trabalho muito de educação, né? A gente, então, assim, é transferência de conhecimento. Então, as pessoas, às vezes, têm uma ideia um pouco deturpada, acho que o consultor de imagem vai vestir a pessoa, literalmente, né? Mas não, eu até brinco, eu sou arquiteta, né? Minha primeira formação é arquitetura, e eu brinco muito que eu era arquiteta de ambiente e me tornei arquiteta de gente. Que é basicamente, assim, a dinâmica é muito semelhante. Então, o que a gente faz é entender a necessidade, né? Dentro da arquitetura, a gente tem um programa de necessidades que a gente chama, né? Então, a gente vai entender o contexto ali daquela família, do que eles precisam. E na consultoria, é isso que a gente faz com a pessoa, né? Então, a gente entende o contexto, quais são os objetivos que ela está buscando naquele momento, o ambiente de trabalho, né, dela, e a personalidade, que é o mais importante, né? A essência daquela pessoa, pra gente fazer ali uma equação e ajudar ela a atingir os objetivos através da imagem. Eu acho que seria uma judiação, que na verdade já é, né? Porque a gente julga as pessoas pela aparência, pela roupa que ela veste, mas é uma judiação exigir ou achar que todo mundo tem que saber se vestir bem, ou que fulano ciclano é muito cafona, etc. As pessoas não têm acesso a essas informações. As pessoas hoje, se falando de Brasil, gente, tem muita gente que não tem essa educação. Quem dirá esse tipo de informação de qualidade. Mas eu enxergo, a Maurita, gente, não sou da área, sou de marketing, mas eu enxergo a consultoria de imagem como uma grande ferramenta profissional para te ajudar aí trazer mais credibilidade para o seu trabalho, mais seriedade para como as pessoas veem o seu trabalho, vê você e te enxerga. Até porque se você for parar a pensar no universo de marketing em si, marketing é tudo, gente. Numa entrevista de emprego, você está fazendo marketing pessoal. Você quer impressionar aquele empregador ali para dizer que você é o melhor profissional para a vaga dele. Inclusive, você vai pensar na sua aparência na hora de fazer uma entrevista, né? Com certeza. Vai chegar na entrevista arrumadão para poder impactar. Estou fazendo esse aparato para você poder entender como é importante a consultoria de imagem. Hoje, Luísa, quais são os profissionais ou pessoas que mais te procuram? Hoje, muito empreendedor, então a maior parte das minhas clientes são empreendedoras, porque entendem, né, essa importância de comunicar, porque enquanto empreendedoras, elas se enxergam como a imagem, né, da própria empresa, então, e é muito real. Então, acaba tendo essa busca mais fácil. Mas, assim, é impressionante, porque como eu trabalho com a consultoria de imagem, né, de um modo geral, a gente não trabalha só também com a questão de posicionamento, mas tem clientes, às vezes, que precisam de uma ajuda muito prática, no dia a dia. Tem cliente que nem trabalha fora. Entendi. Então, mas assim, no dia a dia, ela passa a ter muita dificuldade, ela vê que ela perde muito tempo, que ela sai, ela não se sente bem, ela se sente julgada de certa forma, né? Então, tem pessoas que buscam pela questão profissional, tem pessoas que buscam por um bem-estar mesmo, pra vida, porque você ir buscar o seu filho na escola e você se sentir bem, né, da forma que você está vestido. Então, assim, tem muita cliente empreendedora, tem muitas clientes também, tem muita médica recém-formada, porque até em cada caso, né, é uma questão ali que a gente atua, mas, por exemplo, médicas acabam logo que se formam, né, começam a fazer muito plantão, acabam usando pijama cirúrgico lá, né, as roupas do plantão, e aí quando passam a se vestir, né, para fora, para outros ambientes, meio que desaprendem a vestir, então numa nova fase, assim, né, uma fase diferente, profissional, enfim, que querem se ver com essa imagem mais bem alinhada, mas acaba que no dia a dia perdem um pouco ali da mão, né, porque não estão
fazendo isso com frequência. Então, são muitos casos diferentes Sim. que a gente atua ali dentro da consultoria, mas todos voltados para isso, para fazer essa equação, né, em que a pessoa se entenda Sim. e consiga se colocar da melhor forma. É um processo também de autoconhecimento, né? Até porque estilo é uma coisa muito pessoal, né? Cada Total. pessoa vai construir seu estilo ali ou vai escolher as roupas que ela veste de acordo com o que ela foi impactada a vida toda, né? É uma cultura da infância, família, depois vem os amigos, parará. E aí você vai se adequando aí. Eu lembro, quando eu comecei a na pré-adolescência eu tinha uma vibe meio rock. Tá total, assim, meus amigos ouviam muito rock. Eu gostava do rock, mas não era tão engajado quanto os meus amigos. Mas por um senso de pertencimento, eu acredito, né? Principalmente nessa fase aí de pré-adolescência, que está se encaixando, se encontrando, possivelmente tinha esse estilo por conta disso. Depois, eu já comecei a ficar roots, olha que loucura. Quando eu virei adolescente mesmo, uma vibe mais roots e tudo mais. Então, tipo assim, não tô dando meu exemplo como uma pessoa bem vestida não, tá, gente? Tô dizendo só por conta de como a gente vai traçando os estilos. Então, eu acho que quando você chega na vida adulta e começa a trabalhar e tá ali dentro do mercado, já seguindo pra uma reta ali de mercado que você decidiu, de repente você chega nesse momento realmente sem saber como coexistir com esse mercado, né? Isso levando para o ambiente de trabalho, não para a vida pessoal. E levando para a vida pessoal também, é óbvio, acho que é muito claro para as pessoas, a pessoa que se veste mal olha para outra pessoa e fala, eu não me visto como ela, né? Então é realmente, é até uma questão, Frei, de autoconhecimento, mas também de autoestima, né? Totalmente. Eu falo que a base do meu trabalho é autoestima. Então, até porque para a própria questão profissional, né, isso de você cuidar do seu posicionamento estrategicamente, primeiro você precisa estar com a autoestima alinhada ali, né? Sim. E é uma via de mão dupla. Quando você passa a se vestir bem, você se sente muito melhor. Então, a gente alimenta isso, né, dentro de um ciclo virtuoso ali. E é muito importante porque é o que você falou. Se você não tem consciência exatamente do que você quer transmitir, do que você precisa para aquele momento, fica muito difícil você conseguir fazer, né, de acordo com aquilo que você quer, porque a gente tem referências soltas, a gente cresce. Isso que você falou, são muitas fases de vida, o gosto muda, você tem referências, é impossível a gente não ser bombardeado de referências hoje em dia, né? E aí, no meio disso, você fica um pouco perdido do o que sou eu, o que faz sentido para mim realmente. Sim. E como que eu alio isso, né? Como que eu junto isso a essa mensagem que eu preciso passar para os meus objetivos. Então, cada pessoa vai ter um caminho diferente ali, né? E aí a gente precisa entender essa equação. Objetivos, histórias diferentes, influências diferentes, né? Com certeza. Vão ter clientes, obviamente, com perfis um pouco parecidos, né? Mas o processo de chegada até aquele momento é isso para todo mundo. Bom, gente, para você que está chegando agora, eu tô conversando com a olha, chama de Letícia, Luísa Silper. Ela está conversando com a gente sobre consultoria de imagem e estilo, que é o que ela trabalha, e a gente está batendo esse papo aí, qual é a necessidade desse trabalho e quando é que as pessoas, de repente, devem procurar. A gente vai ouvir um som aqui, daqui a pouco a gente volta para conversar ainda mais com a Luísa para bater esse papo. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, mandar uma pergunta diretamente para a Luísa sobre a sua vida aí, ou algo que seja refletido aí para você, só você mandar sua mensagem no WhatsApp, que é 24 3368 8380, tá show? Bora pro som, daqui a pouco a gente volta. Luísa, qual é o maior feedback que você recebe geralmente depois quando a pessoa passa pelo processo, né? Ela vê o antes e depois, ele é bem como foto também, pega fotos antigas Também. E compara, como que é esse processo? O que elas ficam mais, assim, maravilhadas é de descobrir o quanto elas tinham boas roupas dentro do guarda-roupa e não sabiam usar, né? Ah, com certeza. Então, é muito assim... Gente, mas eu não precisei comprar quase nada. Muita gente pensa que vai passar pelo processo de consultoria, que vai precisar trocar o guarda-roupa inteiro. E não é sobre isso, né? Inclusive, a minha abordagem é muito sobre um consumo consciente. Então, eu prezo muito por isso, né? Então, a gente vai ali fazer uma releitura, né? Ver como vai utilizar melhor aquelas peças que estavam ali não sendo bem utilizadas, né? Então, eu vejo que o que mais, assim, abre a mente delas é isso, de perceber o quanto elas podem se vestir completamente diferentes, atingir o objetivo que elas estão buscando sem precisar investir tanto em roupas novas. São peças chaves, né? O que a gente faz é diagnosticar ali o que precisa entrar para fazer aquele guarda-roupa funcionar melhor e aproveitando melhor aquilo que já tem. Então eu percebo que esse é o ponto alto, assim, elas ficam muito satisfeitas. Isso é muito maneiro e é o que eu imaginava mesmo. Eu imaginava que as pessoas, a maior dificuldade era de conseguir combinar, saber qual peça vai bater com a outra.
E a gente que não tem informação suficiente pra isso, vai olhar as peças e falar que, nossa, totalmente desconexa uma com a outra. Mas quem trabalha com isso, como você trabalha, pô, faz produções e combinações absurdas, né? Só um comentário, eu tô doido pra fazer um ensaio fotográfico. Não, é assim, vocês trabalham também com moda, Sim. né? Produzindo também esses ensaios e tudo mais. Tô doido pra fazer uma bem caiçara, mas eu quero ficar bem fit nesse primeiro. Mas aí depois que eu tiver bem fit, eu quero fazer umas fotos assim numa leitura de um caiçara mais model, bem model, assim, sabe? De repente umas fotos com umas coisas de rede, sabe? Muito bacana. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas, Pensar obviamente, né, nessa questão, não tô falando sobre trabalho, né, gente? Tá pensando aqui de gerar conteúdo, artisticamente Sim. dizendo, né? A consultoria de imagem lógica ajuda nessa parte, mas ao meu ver é muito mais voltado, vai te ajudar muito mais na sua vida profissional aí, como você quer se mostrar ao mundo, pessoal também, como a Luísa falou, mas vamos botar no ambiente profissional, né? Gerar Sim. dinheiro através da consultoria de imagem e de estilo. Hoje você falou que atende. O seu público é maior feminino? Como que é a procura feminino, masculino? O Sim. público masculino procura esse tipo de serviço? Então, Amari, eu me posiciono muito pro público feminino, né? Então Aham. acaba que o meu público ele é A maior quase procura. 100% feminino. Eu atendo homens também, já, mas geralmente eu atendo homens. O que acontece muito frequentemente é a esposa vem, faz a consultoria Entendi. e aí ela assim, meu marido precisa me acompanhar. E aí a Precisa gente parar de usar essa bermuda tactel pra tudo. com a camisa do time pra qualquer lugar. E Muito aí bom. a gente vai e atua, né? Faz esse alinhamento com o marido depois. Isso Mas- é um panorama geral do público masculino, né, cara? É. Na verdade, os homens tentam ser geralmente muito mais práticos, né? Sabe quando que eu senti um pouquinho de. Como eu vou dizer? Um pouquinho de conflito, digamos assim, que eu tava achando que não, uma coisa não tava batendo na outra. É quando eu cortei o cabelo. Eu usava o cabelo grande, né? O cabelo longo, quase no meio das costas, me dava uma estética ali um pouco mais caiçara, rústica e tal. Rústica, né? Rústica, assim, e eu tentava, por conta de trabalhar no ambiente business, assim, né, business to business, né, publicidade, né, e tal, atendendo empresários, e aí eu tinha que voltar ali a minha preocupação de parecer um pouquinho mais formal, então eu usava geralmente uma camisa de botão, né, uma calça, que eu gosto de usar calças mais justas, tarará. Mas sempre que eu ia pra atendimento, eu ia pra essa pegadinha e as minhas camisetas sempre são de botão, mas ela era muito, sempre uso muito estampadas, né? Tem um pouco disso e combinava um pouco com o cabelo. Depois que eu cortei o cabelo nessa vibe undercut, meio militar, eu olho pro guarda-roupa e falo, gente, não casa com o meu cabelo. Nada que eu tô usando casa com o meu cabelo. Você vê uma estética na face e outra na roupa, assim, né? Mas é isso, mas tem formas de linkar isso de uma forma Aham. mais harmônica, né? E são esses ajustes que a gente faz dentro da consultoria, entendendo o Sim. seu momento de vida, né? O que você precisa realmente. O cabelo, às vezes, não que não tenha como, né, passar essa imagem que você Aham. gostaria de passar com o cabelo longo, mas ele realmente vai dificultar um pouco mais, né, essa Sim. mensagem. Então, se você tomou essa decisão de resolver no cabelo, né, alinhar melhor, com as roupas a gente precisa ver, o que precisa mudar aqui. É. E às vezes não é mudar completamente, é Sim, isso, com não é certeza. mudar de guarda-roupa, mas é a forma que Eu usa. sempre fui um curioso, sabe? Tipo assim, eu vejo uma estética que eu gosto, aí eu começo a pesquisar, olho as peças e tal. Bacana. Eu sempre quis fazer, por exemplo, eu não peguei totalmente, peguei alguns elementos, mas nunca utilizei a Vera. Mas eu acho lindo, o estilo borror, assim, masculino, meio Johnny Depp, sabe? Essas E coisas. agora tá super em alta, né? Eu acho- Tendência máxima. Eu acho lindo, mas, por exemplo, é o estilo que eu mais gosto, mas não caso com o cabelo que eu mais gosto, eu acho. Sim. Tá ligado? O cabelo que eu tô usando hoje, esse cabelo undercut aí, degradê, ele vai pra uma vibe um pouco mais, como eu vou dizer, não playboy, mas uma galera mais padrão, digamos Sim. assim. Uma galera mais padrão. E essa roupagem do borro. Já combina muito mais com o cabelo antigo que você tinha, né? De Desconstruído, repente é. um coque, uma coisa mais. Mas é isso, é a questão de encontrar um equilíbrio ali, né? O ponto de Sim. equilíbrio. Acho que a consultoria é muito sobre isso. Você não abrir mão de quem você é, do que você gosta, do que você quer, mas Sim. também olhar para esse lado estratégico, né? É um Sim. equilíbrio entre essência e estratégia. Os homens, eles geralmente, como a gente estava comentando anteriormente, eles são geralmente muito mais práticos, né? E também não são tão cobrados pela aparência, né? A verdade Sim. seja dita, né? Os homens não são cobrados pela aparência quanto as mulheres são cobradas. Então, na vivência do cara ali, de repente ele realmente não vai se preocupar tanto com a roupa. Lógico que o público masculino mudou muito dos anos pra cá, né? Eles estão se Com procurando. certeza. Os homens estão mais vaidosos, estão usando mais produtos de estética, que fala? Como se fala? Skincare. Skincare, essas coisas, né?
produtos de beleza mesmo, né? Estão se preocupando com o seu estilo, com a roupa que vai vestir, tal. Mas ainda assim, Ainda é uma muita minoria. gente, muitos homens ainda botam ali a bermuda tactel e a camiseta para tudo. E em relação ao vestir especificamente, né, Maria, eu vejo que assim, tem a questão dar importância a isso, que realmente Aham. muitos homens não dão. E os que dão, às vezes, tem muito mais dificuldade que as mulheres mesmo, porque culturalmente o homem sempre foi vestido, né? Ele não se vestiu. É verdade. Então, o homem é muito acostumado a isso. Ah, quando é mais novo, a mãe compra tudo e ele veste o que a mãe mandou vestir. Depois Verdade. passa a ter uma esposa, uma namorada, um namorado e a pessoa que né, o companheiro, a companheira que Vai dá acabar ali comprando. certa compra, exatamente. Eu Real. vejo, quando eu atendo homens, eu vejo muito isso, assim, 90% das roupas que estão no guarda-roupa dele não foi escolha dele. Sim. Então, como que isso vai refletir a sua personalidade, aquilo que você quer, se não foi você que colocou ali, né? Verdade. Então, é muito isso. Acaba que não cria essa intimidade com o próprio estilo, porque não teve contato com ele mesmo. Uhum. Então, eu gosto muito de atender homens. Eu, assim, me posiciono para o público feminino, que é muito... Eu falo muito a língua delas ali, assim, né? Então, E essa maioria de público também. a Eu acho que minha até maior- por ser o mercado, o público maior é feminino. Exato, é muito maior. Mas quando eu tenho a oportunidade de atender homens, é um trabalho muito diferente, né? A dinâmica é a mesma, né? As ferramentas são as mesmas, mas é muito diferente até porque o universo do homem é isso, é um pouco mais enxuto, né? As possibilidades que a gente tem ali. Então, modelagem, por exemplo, né? De Sim. camisa. Se a gente for pensar numa blusa feminina, não tem nem como enumerar a quantidade de modelos diferentes, né? Texturas diferentes que a gente vai ter. No universo masculino é tudo mais enxuto. Total. Mas O universo masculino bota aí, é uma regata, uma t-shirt, né? E camisa de botão, e aí vai variar ali a questão do caimento, do tecido, da manga e tal, mas é tudo Aham. um pouco mais direto. Mas justamente por isso eu falo, né, que tudo que o quão mais básico quando a gente está falando, né, de peças básicas, mais a gente precisa entender do detalhe, a gente precisa entender da diferenciação, assim. Então, uma camiseta num tipo de algodão vai ser diferente da mesma camiseta num outro tipo que tem um caimento melhor. O Entendi. caimento nos homens, na consultoria masculina, eu trabalho muito questão de caimento de peça. Então, Entendi. às vezes o cara acha que está muito bem vestido porque está com uma camisa de botão, mas às vezes o caimento está completamente equivocado, tá muito justa ou tá muito larga, parece que não é dele. Então, assim, a gente trabalha muito no detalhe, justamente porque não tem uma gama tão grande assim, né? Sim. É mais desafiante, né? É desafiador. É desafiador, mas é bacana. E tem um resultado muito, muito bacana, porque é isso, o homem, ele é mais prático, mas ele pega, a gente trabalha, né, mais enxuto ali com os detalhes e ele pega rápido, assim. Então, Sim. você vê a diferença grande, assim, no resultado. É mais desafiante, mas o processo é mais prático, de repente, mais né? É mais prático. rápido, É né? mais Porque come direto. menos. É. Faz sim, totalmente sentido. E esse público masculino que te procura geralmente que idade? É uma garotada que trabalha com história? Garotada não, né? Tipo, os homens que trabalham no escritório, essas coisas? Não muito, como eu te falei, acaba sendo muito assim. O marido da cliente, né? Eu acho que eu nunca atendi um homem solteiro, tô aqui pensando agora. Eu acho que nunca atendi um homem solteiro. Aí, É a mulher que fala, querido, vamos dar um tapa nessa pessoal. geralmente levado, assim, começa ali pela coloração pessoal, a mulher vai fazer a coloração pessoal, aí já agenda pro marido junto. Aí ela já coloca ele ali pra fazer alguma coisa. Aí depois ela dá seguimento na consultoria e aí ela começa a puxar. Olha só, olha que legal, e vai puxando e aí eles vêm. E eles têm uma boa abertura, começam a interessar pelo tema, começam Sabe a que se abrir. tem uns que me surpreendem muito. Nessa questão da coloração pessoal, inclusive, eu vejo, às vezes, quando eu atendo casal, e normalmente quando a mulher marca pro marido, né, a gente faz o atendimento em dupla, né, em casal. E, às vezes, tem homem que me surpreende demais, assim, que tá mais interessado, mais engajado do que a esposa, assim, querendo saber, curioso e tal. E é muito bacana ver depois eles usando, assim, né, e pro homem, na questão da coloração pessoal, pra mulher, mais uma vez, a gente tem mais artifícios, né? A mulher, se a gente tá com uma roupa fora da cartela, a gente vai conseguir corrigir ali muito bem com maquiagem, com os acessórios. E o homem não tem tantos artifícios, né? Acaba sendo mais ali a roupa nua e crua. Então, eles acabam tendo muito esse interesse. E porque vem ali na prática, né? O quanto que a roupa na cor
correta, né? Na cor que mais favorece eles, traz esse diferencial para a imagem. Então, é muito bacana, assim, acaba gerando interesse mesmo. Eu acho que você pode até começar a pensar, Luísa, assim, na sua abordagem, você fala muito com mulheres, mas você pode tornar isso um produto, uma venda casada, sabe? Sim. Onde ela consegue contratar ali com o parceiro, pode se tornar realmente um pack, né, de serviços seus que você pode até oferecer. E com certeza, né? A mulher vai estar gatona, ela se arrumando super bem, indo para eventos incríveis, vai representar a marca dela, aí vai estar o mocorongo do lado. É doído, né? É triste. Com a bermuda de time e o short tactel, né? Não Eu tem tive, condição. assim, meu primeiro cliente acaba sendo meu marido, né? Que eu tenho... E aí muita gente comenta, nossa, mas é a Luísa que tá vestindo, mano, né? Quando ele tá arrumadinho, já sabe que fui eu que vesti. Mas Porque é isso, já a vi natureza. fotos do Magno arrumadinho pra você. Foi eu, Com tinha dedo meu. certeza. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta. Tá rolando o Rascão com a Luísa, mas a gente tem que ouvir um sonzinho, né? Daqui a pouco a gente volta pra bater esse papo gostoso que tá rolando aqui pra gente fazer nossas considerações finais no nosso último bloco, tá show? Estamos de volta com o nosso Rascão. Você que tá chegando agora, já fizemos bons blocos aqui com a Luísa Silper, né? Já esqueci seu sobrenome. Luísa Silper. Luísa, a gente não falou do seu Instagram. Luísa Silper. Tudo junto? Tudo junto, Luísa com S. Luísa com S. Silper. No Instagram, cola lá se você for, de repente, precisa aí desse tipo de trabalho que a Luísa faz. Vai encontrar o arroba dela e o contato por lá. Luísa, quem você acredita que são as pessoas que mais deveriam buscar esse tipo de serviço, que mais se encaixariam ali passando pela consultoria de imagem, né? O seu público-alvo, digamos assim. As pessoas às vezes podem ser o seu público-alvo e não sabem. Sim. Então, Amor, e como eu te falei, a gente trabalha muitas questões dentro da consultoria, né? Então, não tem um único público, mas eu acho que o que é o termômetro ali é a pessoa sentir realmente no dia a dia dela. Se você tem qualquer tipo de dificuldade em se vestir, se você gasta tempo, se te gera qualquer tipo de peso, insatisfação na hora que você se olha no espelho, se você se sente julgado de qualquer forma no seu ambiente de trabalho, não é normal. Não, eu acho que entra muito na normalidade. Muitas mulheres perdem horas durante o seu, né, no dia a dia, se estressam, se frustram, deixa aquela pilha de roupa em cima da cama ali, sem saber o que fazer, e vai levando isso na normalidade. Não é normal. Então, eu até lancei agora há pouco tempo um infoproduto que se chama Pronta em 10, que é uma proposta justamente assim de algo mais básico para a mulher no dia a dia conseguir se virar e tirar um pouco desse peso do vestir. Então, eu acho que a primeira barreira é essa que a gente precisa quebrar, que o vestir não seja um peso, que não seja um problema, que seja algo agradável, que te satisfaça, né? Que, primeiramente, então, pra gente alinhar essa questão da autoestima e da leveza no vestir. Você abordou, só fazendo um recorte rapidinho, Luísa, mas isso eu acho que é uma questão muito importante. Se você se olha no espelho e você não está satisfeito de como você se veste, se isso realmente é um peso, você passa o dia... É um sentimento ruim, cara, Sim. Isso interfere completamente na sua cabeça e na sua mente. Você precisa 100%. resolver isso. Não é só o psicólogo que vai resolver sua ansiedade, né? Exato, o psicólogo não vai resolver sua questão de como se vestir. E pode ser que esse gatilho, você não perceba isso como gatilho, né? Você fala, é isso aí. E sai e não percebe que inconscientemente ele tá te maltratando, né? Totalmente. Então, afeta muito o mental, afeta muito a produtividade, se você não se sente bem ali, se você não se sente pronta, né? A produtividade é outra. Então, você pode ter realmente problemas durante o seu dia a dia que estão vindo dali, porque o vestir é uma das primeiras decisões que a gente toma no dia, né? A gente acorda e a gente precisa fazer isso todos os dias. Então, não pode ser pesado. Tem que ser leve, tem que ser satisfatório. E então, essa é a primeiro sintoma, digamos assim, né? Isso pensando numa questão do básico mesmo, da autoestima, do pessoal. E aí, em relação ao profissional, que a gente falou, né, que tem um peso enorme, é justamente a partir do momento que você entende que você precisa, que o visual, ela é uma parte da sua comunicação e é a primeira parte. Então, é muito assim, eu falo que a gente precisa se vestir para ser ouvido. Porque ser visto, a gente vai ser visto.
Exatamente. Né? A partir do momento que você sai na rua, as pessoas vão estar te vendo, é inconsciente, não tem como a gente fugir disso. As leituras vão estar sendo feitas, né? A gente vê uma pessoa, a gente faz uma leitura, então você vai estar sendo vista de qualquer forma. Agora, ouvido, geralmente a gente é quando a gente se faz ser ouvido, né? Quando a gente desperta interesse por ser ouvido. Então, e a imagem, ela faz isso, ela abre portas. Com então, certeza. seja você um empreendedor, seja você um profissional, né, que está querendo ascender aí na sua carreira, né, dentro da empresa, da instituição que você trabalha, você precisa disso porque não adianta você ser extremamente qualificado, né, você ter ali um currículo incrível, mas as pessoas não veem isso, não se interessam por saber disso. Então é aquilo, a imagem não basta. Mas ela é muito, muito importante. Então, você ser muita coisa, mas não parecer, é ineficiente, né? Não vai te abrir portas. Mas o contrário também não serve, né? Então, você só parecer e não ser de fato, também é complicado, né? É insustentável. Mas, então, é um conjunto das coisas. Então, por isso, você precisa realmente entender o que você é, o que você quer ser, né? E se vestir de acordo com isso. Com certeza, um ótimo recorte pra galera que tá em casa aí. Gente, principalmente pra você que de repente tá chegando numa nova profissão ou montando um novo negócio, tá precisando criar uma imagem profissional. Esse é o rolê, uma consultoria de imagem vai te ajudar muito, né? O marketing vai muito além de vender o seu produto e o seu serviço. Vai além, bota também você como empreendedor. Hoje em dia, com o mundo de internet, que as marcas precisam ter embaixadores, rostos, né? Todo mundo pede, todo mundo gosta de se conectar aí com a pessoa que está ligada àquela marca. Sua imagem está completamente ligada a isso. Então, uma consultoria de imagem e estilo pode te ajudar muito, não só a propagar o seu nome, mas também o nome da sua marca e, obviamente, trazer mais conexão, mais público e mais credibilidade aí para o seu trabalho. Luísa, foi ótimo esse papo, muito obrigado. Volte sempre, as portas da Arrasca estão abertas para você na hora que você quiser. Tem um assunto novo, uma parada maneira para trazer, vamos conversar. Inclusive, poderíamos ter falado hoje essa pauta, hein? Porque agora a gente mudou de estação, Sim. né? Tem um monte de novidade. Quem sabe a gente faz essa pauta aí mais pra frente, Com né? certeza. Eu, como uma boa outonal, as cartelas de cor, elas são nomeadas pela estação, né? E a minha é outono. Então, tá a melhor estação pra gente falar disso. Eu amo outono. Eu tô curioso, quero descobrir as minhas também. Nunca fiz coloração, quero fazer. Olá, vamos fazer. Boa! E eu quero agradecer muito, Mauri. Foi um super prazer. Amei estar aqui, amei nosso papo. E contem comigo aí para as próximas pautas. Tamo juntão. Vamos criar uns conteúdos aí junto com a Arrasca. Vamos pensar nos rios legais aí? Com certeza. Pensar. Eu vou fazer uma collab. Luísa, brigadão, tá? Volte sempre. Quer mandar o seu beijo pra galera aí, suas considerações? Quero só agradecer a todo mundo que tá aí ouvindo. Reforçar para me buscarem lá no Instagram, @LuisaSilper. Vai ser um prazer trocar com vocês, poder servi-los, né, naquilo que vocês precisarem aí. E também com conteúdo, tô sempre trazendo bastante conteúdo lá pra galera aí tomando consciência, né, dessa questão da imagem. Mas foi um prazerzaço estar com vocês, só quero agradecer mesmo. Tamo junto, muito obrigado, um ótimo final de semana, sextou, né? Sextou. Já tá com a agenda pra Sextou, festa? todo mundo com lookinho bonito, hein? Muito Sextou, bom. todo mundo arrumadinho. Hoje é dia de rolê e hoje é dia de se arrumar. É isso. Bom, gente, é isso, o Rascão vai ficando por aqui, lembrando que o nosso programa acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Às 10 horas, daqui a pouco, como a gente estourou o tempo hoje falando pra caramba, às 10 horas tem Toninho Lopes e Bruno Crescente no Malha Fina, te atualizando aí sobre Angra dos Reis e região, as notícias mais bombadas do momento, tá show? Eu volto segunda-feira, hein? Temos esse nosso compromisso, nosso encontro marcado. Vou nessa, gente. Um grande beijo pra você, um ótimo final de semana e fique com Deus. Fui! Continue na programação. O Rasca On.